Bastante querido pela torcida do Goiás, o argentino Palacios vem entrando bem nas últimas rodadas, principalmente na Serrinha, e chamando a atenção do torcedor, pedindo a sua presença nos 11 titulares. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito se existe ou não uma treta com o português, o Armando Evangelista, para não escalar o Palacios como titular. Além disso, em qual posição que ele poderia entrar entre os 11 iniciais da escalação alviverde. Quero comentar também sobre a lesão confirmada, infelizmente, do lateral esquerdo Hugo, que vinha de uma boa fase, nessa Série A do Brasileirão, titular nas últimas rodadas, até quando ele fica fora, quando que o Sander também retorna ao Verdão. Quero conversar com vocês sobre essa lateral esquerda esmeraldina. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Eu que ainda estou improvisando aqui um pouco no estúdio, a tendência é que nos próximos dias dê uma melhorada, mas por enquanto tá legal. Às vezes pode ficar uma luzinha meio vermelha aqui, porque infelizmente a cortina é da cor vermelha, mas acho que o estúdio aqui dá para ficar legal com algumas decorações alviverdes. Certo? Bora lá então passar o recado do nosso apoiador do canal, que é a Zapay. Facilita bastante a sua vida no trânsito e também na parte financeira. Só utilizar o nosso cupom Goiás25, você garante 25% de desconto no valor das suas taxas e também a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes utilizando o seu cartão de crédito. Para basicamente todas as dívidas, envolvendo o seu carro ou motocicleta, como por exemplo IPVA, multas de trânsito, licenciamento em geral, você encontra gratuitamente no aplicativo da Zapay. Só consultar a placa do seu carro ou da sua moto no aplicativo ou no site, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Tendo essa dívida em aberto, é só utilizar o nosso cupom. Mais detalhes da Zapay na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar, infelizmente, sobre a lesão do lateral esquerdo Hugo, jogador bastante útil dentro desse atual elenco do Goiás. Dá para dizer que foi o atleta mais regular nas últimas 3 rodadas do time alviverde na Série A do Campeonato Brasileiro. Inclusive, segundo o site SofaScore, as suas notas semelhantes, 7.3 contra o Internacional, 7.4 diante do Corinthians e também contra o Atlético Paranaense. Até havia comentado isso no pré-jogo de ontem, no pós-jogo, ainda lá na Serrinha, falando sobre o empate por 1-1, que infelizmente o Hugo, quando ele consegue uma sequência de jogos no Goiás, ele se lesiona. Nesta parte, pelo menos, foi por algo diferente. Não foi uma lesão, digamos, muscular, e sim uma entorse no tornozelo. Mas é algo que vem acontecendo desde a Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, quando o Hugo ele consegue uma sequência pelo Goiás, ele acaba tendo uma pequena lesão, e aí tira ele de 2, 3, 4, 6 semanas e acaba perdendo a sua condição, a briga pela titularidade, que dá para dizer, mesmo com o Sander próximo de voltar, hoje o Hugo seria um jogador para brigar a posição, já que vinha jogando muito bem. Eu que sou um grande crítico, não crítico, mas analiso o futebol da forma que ele vem acontecendo. Aos meus olhos, na minha opinião, acho o Hugo bastante limitado. Porém, nas últimas rodadas vem sendo um jogador bastante inteligente e também encaixando nesse esquema do Armando Evangelista. Segundo informações do meu parceiro, o Periquito Brisado, muito obrigado a ele, essa informação lá no seu Instagram, o Hugo, jogador de 26 anos, a tendência é que ele fique parado entre 2 a 3 semanas para essa recuperação de uma entorse no seu tornozelo esquerdo. Dessa forma, por isso que ele acabou sendo substituído ainda no começo da segunda etapa do jogo contra o Internacional. Ficando de fora de 2 a 3 semanas, pelo menos o Sander, a tendência é que ele já fica à disposição para o jogo contra o Palmeiras, que não acontece nessa semana, e sim na outra sexta-feira, no dia 15 de setembro, no Allianz Parque. A tendência é que o Sander também já esteja 100% recuperado. Ainda bem que, pelo menos assim, dos males o pior, o melhor, melhor dizendo, porque o Hugo ele se machuca agora em uma data FIFA, onde o Goiás vai ter um tempo aí parado, de basicamente quase 2 semanas sem jogar, e também já conta com o retorno do Sander. O único ponto negativo é que de fato o Hugo vinha de uma fase muito positiva. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse jogador. 30 partidas na temporada, 3 assistências na Série A do Campeonato Brasileiro, somente 8 jogos, porém participou como titular diante do América Mineiro, Atlético Paranaense, Corinthians e agora por último contra o Internacional. Acho que um jogador que vai sim fazer falta, pelo menos para ter uma segunda alternativa no banco de reservas quando o Sander naturalmente voltar à titularidade. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o meio argentino Julián Palacios, jogador de 24 anos de idade, que depois de ter desaparecido do elenco do Goiás, uma quase negociação para o Atlético Goianiense, também para o Guarani, na disputa da Série B, teve também o Mirassol interessado, continuou no Goiás e nas 2 últimas rodadas, dentro de casa, diante do Atlético Paranaense também, por último contra o Internacional, entrou no segundo tempo após pedidos da torcida
e jogou muito bem, até mesmo na última atuação diante do Internacional. Segundo o site SofaScore, apesar de apenas 14 minutos dentro de campo, o Palácios teve uma nota de 7.3, então é sim uma nota muito alta, né, para o jogador, principalmente pelo pouco que ele atuou no segundo tempo. E sempre vencendo assim, daquela mesma forma. Os pontas do Goiás dificilmente produzem algo diferente. O Anderson Oliveira é um jogador bastante aplicado taticamente, né? Um cara que cumpre muito bem a sua função nesse quesito, volta bem para marcar, mas a gente espera de um atacante jogadas diferenciadas e da mesma forma uma raça, uma entrega que o Palácios, apesar de não ser nenhum grande craque, e sendo bem sincero, nesse elenco do Goiás não conta com nenhum nessa parte ofensiva, a torcida acaba tendo um carinho muito grande por conta das suas atuações. E o Armando Evangelista ele deixa sempre para executar essa alteração na última disponível da partida, geralmente a quinta mudança, para o Palácio jogar 10, 15 minutos. Tanto é que, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, né, o Palácios não saiu do banco de reserva. Será que poderia ser uma pressão por parte da torcida, colocando aí para o Armando Evangelista visando o Palácios entrar em campo? Segundo o treinador português do Goiás, a resposta é não. Abre aspas para o que ele disse, né, na sua coletiva de imprensa. O Palácios faz parte desse grupo, mas no momento ainda estamos trabalhando para que possa render o máximo de suas características. Não me surpreendeu a entrada do Palácios, assim como não me surpreendeu a entrada do Guzo, que nos deu posse de bola, nos deu circulação. Então todos que entram fizeram o que eu esperava e quero que continue assim, pois nessa equipe não tem lugar cativo. Outro ponto é que o Palácios não entrou no jogo porque a torcida pediu, mas sim porque achei que ele poderia acrescentar algo ao nosso jogo. Fecha aspas, né? O que comentou o Armando Evangelista. Estão falando que a entrada do Palácio não foi porque a torcida pediu, até porque contra o Atlético Paranaense a torcida já começou a cantar o nome ali do Palácios na volta, né? Do primeiro para o segundo tempo. Contra o Internacional demorou um pouquinho mais, ali por volta dos 20, 19, 18 minutos do segundo tempo. E o Armando acabou colocando ele faltando 13 minutos, né? Para o encerramento da partida, basicamente a mesma minutagem nas últimas duas rodadas. O que eu pude saber a respeito dos bastidores? Até consultei o meu parceiro também, o Periquito Brisado, que me ajudou nessa notícia. O Palácios vem treinando bem pelo Goiás, bastante focado, não é um jogador de saideira, bebedeira, nada disso. É um cara que vem treinando muito bem, inclusive, e focado nesse momento de transição no Goiás, né, tentando recuperar o seu espaço. O Armando Evangelista, de fato, ficou chateado com o Palácios nas últimas situações. Tanto é que após aquela partida contra o Santos na Vila Belmiro, o Palácios foi substituído no intervalo e não voltou, não apareceu mais no elenco do Goiás, né? Então, de fato, teve sim um problema dele com o Armando Evangelista. Como a negociação não foi para frente, o Goiás, de qualquer jeito, tem que pagar o salário do jogador até o término do contrato. Não faria sentido, por exemplo, encostar o jogador e ficar sem jogar até o final do ano, já que ele não tinha nenhum tipo de problema mais sério. De fato, naquele jogo contra o Santos, o Palácios teve uma pequena contusão, ao que tiraria ele dos gramados por no máximo 2 semanas. Por conta desse vai e vem, acabou que, digamos, estendeu essa notícia de uma lesão, algo que já vinha acontecendo naturalmente depois de 10, 14 dias do seu tratamento, e aí foi mais afastado mesmo pelo Armando Evangelista, que acabou voltando atrás e, segundo as suas próprias palavras e atitudes também, né, acho que é o principal para a gente avaliar no ser humano, vem fazendo um grande trabalho, não tem um titular absoluto hoje no Goiás, né, ele consegue rodar muito bem o elenco e da mesma forma jogadores entrando na segunda etapa conseguindo participar bem. Só acho que o Palácios é sim mais jogador tecnicamente do que o Anderson Oliveira, não quer dizer que seja um craque, até porque o Goiás não tem dentro do seu atual elenco, volto a frisar isso, mas acho que pelo momento dele, as últimas partidas entrando, principalmente, né, nos jogos dentro de casa, eu testaria, dando maior qualidade com o Guilherme Marques no meio de campo, o Palácio ali um pouco mais espetado pelo lado direito e deixando o Alano, né, como uma referência na ponta esquerda, apesar que o Alano também fez uma partida bem interessante na lateral esquerda nesse jogo contra o Internacional. Talvez possa ser uma opção, por exemplo, eventualmente com o Goiás perdendo o jogo, não tendo o Sander, não tendo o Hugo para lateral. Enfim, esse é um assunto para outra hora. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do Palácios? Na temporada são 37 jogos pelo Goiás, com 2 gols marcados e também 3 assistências. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News aqui na tela final também, você encontra mais informações. Também tem o nosso Instagram, o @GoiásNews1943 e o apoiador do canal, a Zapay. O link na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!